Uma coisa que a gente precisa ter na vida é integridade. Integridade. Então, se você achar que é possível dar o calote e mais pra frente zera tudo e você começa tudo de novo, me desculpa, sua vida só vai por água abaixo. Sempre. A sua vida só vai ser pra trás. Os seus relacionamentos, a relação com seus filhos, o seu trabalho, o seu patrimônio, a sua saúde, tudo vai desandar. E eu não tô te falando como praga, não. Eu tô te explicando. Sabe por quê? Porque uma pessoa nesse cenário, onde todo o nosso cenário brasileiro, né? Tudo de financiarizado, altamente financiarizado, você ficar à margem e não saber lidar com dinheiro é simplesmente decretar uma vida pobre para você. E não é isso que eu quero. O que eu quero é que você tenha dinheiro para poder pagar todas as suas dívidas, pagar tudo que você emprestou, mas a única coisa que a gente vai lutar, que a gente não vai aceitar passivamente, a única coisa que a gente não vai aceitar é o juro abusivo. Isso a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar a cobrança de juros que te enforque, né? E o banco sabe quanto que ele pode te pedir para te enforcar, né? Ele te aperta não para te matar, mas para você ficar quase sem vida. Ele te aperta para você ficar quase sem vida. Então vai pagando aí, paga mais. Ele te liga 30 vezes por dia quando atrasa, para te enlouquecer, para você ficar correndo atrás de levantar dinheiro, não para sua família, para pagar esses boletos todos e essa bola de neve que você vai fazendo, certo? E você pare de falar que você é uma pessoa consumista, por isso que você está endividado. Não, você não é consumista. Você está endividado por causa do juro. Pô, Rodrigo, mas você não me conhece. Eu não te conheço, mas eu tenho muita experiência de ajudar pessoas a saírem das dívidas. E até hoje, talvez 1 ou 2 casos, em mais de 500, que eu pessoalmente analisei, mais de 500 casos, talvez 1 ou 2, tá me fugindo a memória, eu não tô lembrando aqui não. Desses 500, talvez 1 ou 2 sejam de pessoas que realmente tinham algum distúrbio psicológico, de compulsividade, mas aí não só com compras, né? Não só com gastos, com qualquer coisa, né? Mas eu nem sei, eu não me lembro aqui pelo menos, tá? A maioria das pessoas endividadas estão endividadas por quê? Porque elas entraram nessa roda e elas nem perceberam. Elas entraram nesse caminho que o banco faz e elas nem perceberam. Elas simplesmente foram indo e agora estão totalmente estouradas do ponto de vista de limite da conta, de cartão de crédito, de empréstimo que já foi feito e elas não sabem agora o que fazer. Elas não sabem agora o que fazer. Então eu espero que você perceba isso e você pare de falar: caramba, eu sou muito consumista. Não, não é consumista. Sabe qual que é a sua situação? A sua situação é que você foi ensinado que gestão financeira, que as finanças pessoais é manter o seu orçamento em dia. Você foi ensinado que para você conseguir ter as coisas, você tem que parcelar, que você tem que comprar o seu carro parcelado, que você tem que comprar a sua casa parcelada, que você tem que fazer a festa pro teu filho parcelado, que você tem que parcelar tudo que aparecer. Tá em 10 vezes? Então parcela. Você foi ensinado isso, e isso é viver com as finanças de uma maneira deficitária. Enquanto você continuar sendo deficitário, você nunca vai mudar. Então você tem que parar de falar que você é consumista. Você tem que parar de falar que, nossa, eu me enrolei. Não, você tem que falar o seguinte: eu lidei com as finanças de uma maneira deficitária, mas a partir de agora eu vou me tornar uma pessoa superavitária. O que é uma pessoa superavitária? É uma pessoa que sempre ganha mais do que gasta, independentemente de quanto gasta. Esse é o papo aqui. Então o que você vai fazer? O primeiro passo para você, né? O que eu quero, essa ação que eu quero que eu estou te mostrando hoje aqui, que é a ação de você proteger o seu salário. Porque a gente vai lá na raiz do problema. Veja bem, você abre a conta, tal, cai o seu salário, papapá, e aí decorre a partir daí. Então o que a gente tem que fazer para você parar de perder dinheiro para o banco? E onde que você está perdendo dinheiro? Taxas, juros abusivos, juro que você vê, juro que você não vê, cobrança de multas, produtos inadequados para você está perdendo dinheiro de vários lugares, mas vamos estancar pelo menos uma parte aqui. Você vai trocar o banco onde você recebe dinheiro.
Então, ao invés de você receber dinheiro em um banco onde você tem o cartão, o limite, o empréstimo, isso, ao invés de você receber isso, você vai receber seu dinheiro aonde? Você vai receber o dinheiro em um banco onde você não tenha nada disso e nunca vai ter. Você não vai ter cartão de crédito, você não vai ter limites, você não vai ter nada. Você vai ter só uma caixa lá, um caixa para poder colocar o seu dinheiro. Basicamente é isso. E você vai tirar o seu dinheiro em Pix, em débito e só. Você vai pôr esse dinheiro lá. Significa que você está livre de ser descontado do banco? Não, não significa não, porque pode ser que o banco entre bloqueando a sua conta, pode ser uma série de coisas, mas de toda maneira este é um passo para você tentar reequilibrar as coisas, porque olha só qual que é o problema. Se o seu dinheiro cai na conta e ele vai, por exemplo, a maioria para cobrir o limite e o que sobrou talvez vai para o cartão de crédito, pelo menos você fica com o cartão de crédito, agora pode pagar mais algumas coisas e tal, mas some o dinheiro da tua conta assim que você recebe o seu salário. Então o que aconteceu aí? Quem estabeleceu as prioridades de débito foi a instituição bancária, não você. Não foi você que disse o que você queria pagar primeiro. Foi o banco que falou que você queria pagar primeiro. E o que o banco vai querer pagar primeiro? Sempre aquilo que for interesse dele. Então, o cartão, o limite da conta, tá? Porque aí ele já consegue realizar um pouquinho de juro e ele vende dinheiro. E eu não tô dizendo que você não vá pagar, que fique super claro, a gente quer pagar todas as suas contas. Só que o que eu estou fazendo, enquanto você coloca o seu dinheiro numa outra conta, o que eu estou fazendo é dar para você a chave de volta do controle das suas finanças para você poder decidir a ordem com que as coisas serão pagas. Não a ordem que o banco dá, a ordem que você dá. Porque existem dívidas, talvez, que elas são mais críticas do que outras. Você quer ver um exemplo? Você tem, por exemplo, dívidas de condomínio. Então já aconteceu, e eu já ajudei pessoas, estou me lembrando aqui de vários casos, não poderia citar nomes, mas não vou. Mas eu me lembro aqui de um caso específico, até tem o depoimento dela, estou falando de um caso específico de uma pessoa que está lá no meu Instagram, você vai achar o depoimento dela lá. E como é que ela estava? Ela estava nessa roda, pagando o cartão de crédito, pagando empréstimo, pagando limite e tal, correndo atrás ali, e o condomínio e a conta de luz de casa estavam ficando assim. Quando chegava a segunda, ela pagava a anterior, sabe? Tava fazendo assim. Porque um jurinho pequeno e tal, não tem problema, multa só. E o condomínio é o condomínio dela, o apartamento dela, e ela tava lá, atrasou 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e a uma hora ela vai se acertar e vai pagar. Por quê? Porque é o condomínio. Se você for olhar lá, a multa é pequena. E em termos de multa, de juros, de como que cresce a dívida com juros, ela é invencível, né? Uma vez atrasada, você não consegue mais segurar. Então, o que ela fazia? Ela estava deixando uma coisa que é muito séria, que era o condomínio, por uma coisa que era séria, que era a conta, o limite da conta. Então, o condomínio, o apartamento, estava a ponto de ser solicitado o despejo. Não é que a pessoa ia ser despejada, mas é que na maneira como a nossa sociedade se organiza hoje, quando você tem uma situação no condomínio, o que o juiz entende quando ele é provocado, né? O que o juiz entende? Ele entende assim: essa pessoa está prejudicando não só um condomínio, não uma pessoa jurídica, ela está prejudicando muitas, dezenas de pessoas físicas. Como ela não paga, os outros têm que pagar. Então os outros estão sendo, digamos assim, sugados por alguém que não está pagando. Então, aos olhos do juiz hoje, uma dívida de condomínio, por exemplo, ela é muito crítica, né? Então ele faz tudo que for pedido, que for provocado lá, para que aquela pessoa pague aquela dívida o mais rápido possível e não continue dando prejuízo para os demais condôminos, né? Então esse é um tratamento. Então ela estava ao ponto disso, já tinha tido vários anúncios lá da administradora do condomínio e ela estava ao ponto de pedir a ordem de despejo. E depois disso vem o leilão do imóvel, né? Só que ela não conseguia ajustar essas prioridades, por quê? Porque a conta estava sempre negativa, ela não tinha dinheiro para pagar lá o boleto, não dava tempo. Então, na medida que ela protegeu a renda, o que aconteceu com ela? Na medida que ela... Só que a proteção da renda não é só isso, né? Eu estou dando um passo aqui da proteção à renda, claro, a gente tem outras coisas, mas um passo fundamental, um passo muito bom. Na medida que ela colocou o salário em uma conta que não ia ser descontada pelo banco, o que ela passou a ter? O dinheiro. Não que ela agora vai
né, pagar 100% do condomínio, mas agora ela pode fazer uma renegociação com o condomínio. Falar, ó, beleza, tá certo, eu vou passar a pagar a partir de agora em dia. E esses que eu fiquei atrasado, 6 meses, o que dá pra gente fazer? Será que eu consigo pagar, tipo assim, em 10 parcelas? Será que eu consigo pagar em 12 parcelas? No final das contas, lá acho que ela conseguiu pagar em 8 parcelas, tá? Não foi os 6, não foi de uma vez os 6, mas juntou tudo e conseguiu fazer em 8. Só que agora ela tinha dinheiro para conseguir pagar. Então, sem o dinheiro na conta, isso seria impossível. Pô, Rodrigo, mas e o limite aqui e o cartão aqui? Mesma coisa, o limite. Vou te falar aqui, né? O limite da conta. Falou, ó, tem o limite da conta aqui. Vamos fazer o seguinte... Vamos estancar aqui, vamos pegar esse limite agora e vamos parcelar para eu pagar esse limite? Pô, mas vai ter um jurinho, tudo bem, mas é melhor do que ficar nessa roda para o resto da vida. Vamos parcelar aqui. Então, claro que isso envolve negociação e claro que isso não é feito assim não, tá? Tem todos os passos entre uma coisa e outra. Entre trocar a conta lá e até fazer essas negociações, você tem várias ações que tem que fazer, mas hoje eu estou aqui querendo falar dessa ação de proteção da renda, mas estou te explicando, aí vai, divide o limite para poder pagar o limite, e o cartão, mesma coisa, vai ver o cartão, às vezes o cartão você consegue manter, né? Dependendo de como é que está o cartão, você consegue manter. Então, reparcelei o limite, reparcelei o condomínio, tenho o dinheiro na conta agora, e agora voltei. E agora eu vou me organizar. Agora eu vou organizar minhas finanças, agora eu vou ver meu consumo, agora eu vou ver quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Livrei esse problema de ficar todo mês descontando, e agora eu volto a poder organizar minhas finanças. Percebe? Tem lógica nisso? Tem sentido nisso que eu estou te falando? Não é possível que não tem, né? Eu já estou te perguntando, mas é muito mais para você captar essa mensagem e falar, beleza, né? Tá, entendi. Por quê? Porque este processo é um processo que você precisa fazer para você retomar o controle das suas finanças. Você precisa fazer.